Nos conecta, quinta-feira, 27 de março, temperatura 27 graus, calorão ainda, nós estamos em outono, mas temperatura alta não nos deixa nessa sensação de abafamento. Daqui a pouco tem previsão do tempo com Ronaldo Coutinho. Você interage conosco pelo WhatsApp 984410010. Teve continuidade na nossa polêmica do X-salada e do prensadão? Quem votou, votou. Não sei como é que ficou a contabilização. Ganhou X-salada de Criciúma. Deu quantos? Aqui no meu, deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pra nós, 1, 2, 3 pros gaúchos. Será que eu contei certo? No Rock Resenha deu 11 pra vocês e 4 pros gaúchos. Então a gente ganhou. Ganhou de lavada, Criciúma. É isso aí, Mas gente. é a nossa convidada. Eu quero perguntar pra ela, Pois é. Temos o prazer de receber aqui no estúdio a consultora olfativa, Kátia Triquez. Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, Dica, boa tarde, Koga. É um prazer estar aqui, né? Falar de algo que me encanta muito e que é tão gostoso de a gente sentir, né? Uhum. Quão bom a gente chegar num lugar que é perfumado ou abraçar uma pessoa que tá bem cheirosa. Então, no mundo que tá tão doido, tão caótico, assim, ter essa sensação, essa experiência olfativa é muito bom. E é automático, né? Nós vamos entender tudo, porque eu confesso que apesar de sentir, eu tenho uma conexão com o olfato para as minhas energias, para minha paz, para tranquilizar às vezes meus momentos de ansiedade. O cheiro para mim tem um cheirinho bom, um incenso, um purificador de ar. É fundamental. Eu não consigo sossegar se eu não tiver isso. Me traz paz, mas uma paz mesmo. Eu gosto de pensar que o olfato, o cheiro, ele ativa uma memória, você não controla, né? Quando você sente um cheiro, automaticamente você já é transportado para aquela lembrança. E nós vamos entender tudo ali, isso. Né? Mas deu uma explicação, a gente quer saber primeiro do X-salada, que você fez a pergunta. X-salada ou prensado gaúcho? X-salada. Com certeza. Essa aí é criciumense. Kátia, vamos lá. Para entender a sua especialidade, então, consultora olfativa, como é que faz para chegar lá? Então, eu sou farmacêutica, né, de formação, né, pós-graduada em cosmetologia. Atuo na área desde 2004, né, mas desde 2007, né, eu trabalho na Omnis Perfumes. Então, desde 2007 a gente começou nesse ramo de marketing olfativo, de perfumar. Na época, eu acho que não tinha quase ninguém falando sobre isso, né? Não tinham, e as pessoas não entendiam o que essa menina vem aqui falar de cheiro para marca. Que história é essa? Eu vou gastar para perfumar e não vai aparecer? O que é isso? Ou não vou ver ali no final do relatório uma venda convertida porque tem um cheiro diferente. As pessoas ainda, hoje não, mas no começo elas tinham bastante... não acreditavam muito nessa ferramenta, mas ela existe desde a década de 70, né? Os americanos começaram com isso nos cassinos, porque muita fumaça, né, nos jogos, e para fazer com que as pessoas ficassem mais tempo ali dentro e gastando, apostando, eles começaram a perfumar os ambientes. Então as pessoas ficam mais tempo naquele ambiente, apostando mais, jogando mais. Então começou na década de 70, isso muito forte. Tá. Chegou no Brasil tem um pouco mais de 10, 15 anos. Nossa, é recente. É muito recente. Sim. Mas nos últimos 5 anos, 4 anos que vem se falando mais nisso. Sim. Tá? Qual é o seu trabalho? O meu trabalho, eu faço uma pesquisa junto às marcas, né, de identidade olfativa, de criação olfativa, de entender o que a marca quer passar em relação àquele perfume para o seu cliente, porque hoje já é dado, inclusive é Prêmio Nobel de Medicina de 2004, né, em relação aos sentidos de olfato, paladar, audição, visão. O olfato é que faz as marcas serem lembradas em 35%. Uau, olha! Enquanto que... Aí eu costumo sempre dar o exemplo assim, às vezes a gente tá no carro, né? Tá na rádio, vem uma propaganda... A gente muda, né? Vai pra música. Ou tô vendo uma revista, né? Que é o visual. Passa a página. Vou passando. O olfato não tem como parar de respirar. E não tem como parar do cérebro começar a associar esse aroma. Porque essa ligação do olfato, né, da região do nariz, assim, que tem umas plaquinhas, e que esse olfato é transformado em impulso elétrico, ele é muito rápido para chegar no cérebro, no sistema límbico, que é a parte do nosso cérebro relacionada às emoções, às lembranças.
Então é coisa de 3 segundos. E é instintivo nosso, né? Tem o cheirinho do bebê com a mãe, que sente o cheiro da mãe, então já vem. Sem dúvida. Né? E basta esses 3 segundos, e pode passar 10 anos, você vai sentir aquele cheiro de novo e você vai trazer essa memória rapidamente. É por isso que eu me acalmo tanto. Eu me acalmo rapidinho quando eu tô com o meu cheirinho ali que me traz tranquilidade. É justamente porque essa conexão nariz-cérebro é muito rápida. Sim. É muito rápido. E transformar isso em produto para marcas é uma coisa que ninguém pensava antes, né? Porque antes a gente não... Eu sou publicitária. E a gente estuda muito a questão dos sentidos na hora de poder transmitir o que a gente quer para o cliente de diversas formas. E o olfativo sempre foi um que a gente estuda, mas nunca tinha essa questão, onde é que eu vou comprar isso? Então, como é que eu vou oferecer para o meu cliente essa solução? Né? Sim, e até porque também a questão do olfato, como ele ainda é um sentido muito misterioso, né? Eu costumo dizer que a história da humanidade é contada pela história da perfumaria. Porque tudo tem, desde o Egito, Antigo Egito, que começou isso tudo. Eu nunca tinha ouvido falar, porque eu já vi a história humana contada de várias perspectivas. Eu não tinha ouvido falar do cheiro. Tanto porque a palavra perfume, ela vem do latim perfumus. É fumaça, através da fumaça. Então, os deuses no Antigo Egito, eles queimavam incensos, queimavam folhas, porque acreditavam que os seus pecados eram levados aos céus através daquela fumaça. Então, tudo começou assim. Cleópatra, eu costumo dizer que ela fazia o marketing olfativo lá na Idade Antiga ainda. Porque quando ela ia visitar os reinos, ela perfumava os seus barcos com rosas, né? Com rosas e um cheiro característico dela. E um cheiro característico dela, e as pessoas já sabiam que ela estava chegando. Ela já criou o seu marketing olfativo. Ela já criou ali dessa forma. E daí foi evoluindo. Foi evoluindo, aí vem a parte das cruzadas, tem quando começam as grandes navegações, né, das descobertas de terras, então tem essas transferências, né, das especiarias do Oriente, com as baunilhas do México, então começa a ver toda essa troca, né? A Itália foi grande precursor da perfumaria, depois se transformou a França com o Napoleão nas guerras. Então, a história do perfume de Napoleão também tem uma história muito legal, porque quando ele dominou a Alemanha, ele colocava números nas casas, né? Então, na cidade específica de Colônia, ele chegou numa casa que tinha uma perfumaria, assim, uma indústria de perfumes artesanal. E ele adorou aquele cheiro. E aquela casa ficou com o número 4711. E até hoje, essa colônia... Então, o conceito também da palavra colônia, né? Que é uma água vem perfumada. Vem por conta da cidade. Vem pela cidade. E a colônia 4711, que é conhecida que é famosa, mundialmente... Né? Como sendo a colônia a fragrância de Napoleão. Porque ele... pegou para ele, vamos dizer assim. Sim. Né? Essa fragrância e transformou num ícone da perfumaria. Então... a história da perfumaria conta a história da humanidade. Se mistura com a história da humanidade. A França, por que ela se tornou essa referência mundial na perfumaria? A França, ela tem uma história muito bonita, assim, porque tem uma princesa, Catarina de Médici. Sim. Que ela casou com um príncipe francês e ela tinha o seu perfumista. E ela levou esse seu perfumista para a França, numa região sul da França que era muito característica, assim, de muitas plantações de rosas, principalmente jasmim. Então ficou um lugar propício porque os primeiros perfumes eram todos botânicos, né? Não são sintéticos como são hoje. Então ali foi uma região muito propícia para esse desenvolvimento dessas fragrâncias. Então a França acabou sendo esse ícone que é até hoje, né? Começou na Itália, mas a Itália acabou perdendo esse título, digamos assim, esse reconhecimento mundial, né? Esse reconhecimento acabou ficando na França. E as grandes empresas acabaram se apropriando disso também, indo pra lá. E o perfume francês, né? Tem diferenças de perfume. Como é que é? Perfume? É o de toilette? Como é que é o nome? Tem. Né? Vamos lá. Tem o Body Splash. Tem o Body Splash. Quais são as classificações de perfume pro pessoal entender, então? Tem o Body Splash, tem a água de colônia, tem a água de perfume, tem o perfume e tem o elixir, que a gente chama. Então, o Body Splash é uma fragrância bem leve, concentração baixa, que você vai passar
E é como se fosse sair de um banho. Assim, baixa fixação também. Baixa fixação também. Assim, ela vai evaporar rápido. A concentração de essência geralmente é de 3%. Tá. A água de colônia, ela é uma concentração um pouquinho maior, né? E aí vai aumentando a questão de concentração. Um perfume, ele tem uma concentração de 35 a 40%. Tipo que é o El do perfume, que tá lá na embalagem. É de parfum. É parfum. 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 É de parfum. O eau de parfum é menor do que o parfum. Ah. Porque é uma água de perfume. Uma água de perfume. Ah, o El é água, não entendo francês. Agora, meu Deus, depois de anos. Poxa, por que eu não fui na aula de francês que minha mãe falou? Então, e El de toilette? A água é uma água de colônia. Olha, gente. Então, aí, muitas vezes, o que acontece? Assim, comprei um perfume, ele não fixou, porque as águas de colônia são em frascos de vidro, são embalagens bonitas. A pessoa olha o frasco de vidro, já faz a associação. Já acha que é perfume. Com perfume. E não. É que todo mundo acaba chamando de perfume tudo. Tudo chama de perfume, justamente. Não é? E tá errado. O perfume mesmo, que é aquele com a concentração alta, esse aí... Ele vai estar escrito parfum. E geralmente é o investimento maior, né? Que você realmente vai colocar e vai ficar muito tempo, ele tem a durabilidade. Sim. Mas o cheiro no corpo, a gente tá saindo até um pouquinho da coisa, mas a gente vai ficar contigo até o fim do programa. O cheiro na pele, assim, depende da pele, pode fixar, pode não fixar? Depende da pele, depende do quanto você tem de glândulas sudoríparas na sua pele, depende da sua flora bacteriana normal, então depende do tom de pele, então tem todos esses parâmetros. Aí tem a questão de você ter essa questão do água de colônia, parfum, de parfum, tem tudo isso. E o que eu sempre gosto de explicar, que a fragrância, ela está relacionada sempre... a construção da fragrância, ela é uma pirâmide. É o que a gente chama de pirâmide olfativa. É o que a Lei estava em muita dúvida, né? Estava aqui porque na pauta. Porque a gente viu a pauta, tava e ela lá, queria saber, pirâmide olfativa. Será que é uma pirâmide de perfumes ali? Que deu sonho, queria... Então, o que é essa pirâmide olfativa? A pirâmide olfativa, ela vai fazer toda a construção de um perfume. Tá? Ela está responsável pela construção de perfume. Então, ela sempre vai ter notas de topo, notas de meio, né? Imagina a pirâmide. Notas de meio e notas de fundo. Tá. As notas de topo geralmente são notas cítricas, são notas mais explosivas, mais voláteis, é que elas saem mais rápido, né? A gente sente assim de 10 a 15 minutos. Tá. E elas, só para entender, essa pirâmide olfativa está toda dentro de uma fragrância? De uma fragrância, ela está toda dentro de uma fragrância. Então, essa aí, a cítrica, é a primeira que vai? É a primeira que vai, assim, né? Qualquer perfume, aqui eu tenho um perfume mais cítrico, aqui eu tenho um perfume mais pesado. Mas todos eles tem a pirâmide olfativa. Pode continuar a explicar, então. Então, aí nós temos as notas de corpo, né? Que são as notas de meio, que eu digo que é o coração da fragrância, o coração do perfume, aquele que dá personalidade para ele. Tá. E depois a gente tem as notas de fundo, que são as notas mais pesadas, que vão fazer com que esse perfume dure mais. Tá? Aí as pessoas vêm com o conceito de fixador. Não existe fixador. Bota um fixador no meu perfume. Não. Existe a concentração de notas de corpo dentro do perfume. As notas de fundo dentro do perfume. Então não existe uma matéria-prima fixador. Tá? Então existe um balanço adequado entre as notas de corpo e de fundo, principalmente para fazer. Isso vem descrito ali na embalagem, ou não? Não vem descrito. Tá. Não vem descrito. Como é que eu sei, então? Não vem descrito. Aí é a consultora, né, a pessoa que vai vender para você. Que tem que ter esse conhecimento. Tem que ter esse conhecimento. E eu sempre costumo dizer assim que a gente não deve assim, vou sair para comprar um perfume. A gente nunca compra um perfume logo sair para comprar. A gente sai para testar um perfume. Você não compra no dia que você... Não compra. Por quê? Porque daí você aplica na sua pele e você vê. E você vê como é que ele reage. O que acontece muito, né? As pessoas viajam assim, né? E passam no duty free. Vou comprar um perfume aqui. Vou comprar um perfume. Testei. Gostei. Aí volta para casa. Gente, detesta. Que horror esse perfume que eu comprei. Então, a gente não compra porque o que acontece? São as notas de topo que a gente sentiu e gostou, mas não teve o tempo delas reagirem de na nossa pele. sentir as notas de corpo e de fundo. Baita dica. E onde que a gente passa o perfume no corpo? Nas regiões mais irrigadas. No pulso. Na dobra de braço. Na dobrinha de braço. Atrás das orelhas. Na nuca. Tá.
e atrás do joelho. Ah, isso aí eu já tinha ouvido falar Atrás também, eu do não conhecia. joelho. Mas eu não conhecia na nuca também. Na nuca, aqui na nuca. Boa, hein? Boa. Então, são as áreas mais roupa, o irrigadas. pessoal bota um monte na roupa também. Pode botar, não tem problema, né? Desde que não seja um perfume que tenha cor, né? Geralmente os perfumes não têm muita cor, assim, Sim. né? Porque pode Manchar. acontecer de manchar. Tá. Na roupa, o que a gente faz? A gente faz aquela névoa, né? Então já vou entra, né? deixa para quando a gente voltar do bloco. Então na hora que eu sou dono de empresa, nesse trabalho, imagino então, baseado no que você falou, o processo ele é bem longo, porque as pessoas têm que ter essa digestão aí do aroma para identificar qual seria. Sim, justamente. Na verdade, a gente tem um briefing, né, das empresas a gente passa para entender o que a empresa quer passar com aquela fragrância, qual é o público-alvo, tem tudo isso pra gente estudar. Então, não é uma coisa para testar rápido. Assim, e depois que chega num consenso, imagino que também é um tempo para assim como você falou que a gente tem que ter no corpo, a empresa tem que deixar lá um tempo para ver se ela se acostuma. Sim, na verdade, a gente tem um processo de maceração, né, que a gente chama. E aí, depois a gente libera para o cliente. Mas se leva um tempo. Assim, eu até nem gosto quando eu faço uma primeira coleção e as pessoas... eu gostei. Não, assim, leva para casa, testa. Então, eu prefiro que seja assim. Legal. Estamos recebendo a consultora olfativa Cati Triquez Boom. Ai, que legal, tô adorando esse tema. Muito adorando, bom, bem bom. útil, hein, galera? A galera Tem deve estar história, gostando tem aí. conhecimento, tem informação. Se tiver pergunta, 984410010. Voltamos já já. Estamos de volta no multiverso cheiroso, gente. Não, a gente teve mais uma aula aqui, Se você né, no visse intervalo. aqui, né, no estúdio agora, porque depois você vai ver no YouTube depois. Na verdade, mesmo vendo, as pessoas não vão sentir. Não vão sentir. Né? Com certeza. Mas se vocês verem, tem vissem, aqui, ou melhor, isso. você vê, tem vários frascos aqui de perfumes que contam um pouquinho a história Lá no, da você nossa postou no convidada. Stories, né? Oi? Você postou no seu Stories essa caixinha que você trouxe aqui, né? Você trouxe alguns perfumes aqui, que é um pouquinho da sua história. É um pouco da minha história. Começando pelo Gabriela Sabatini. Nossa, A gente. dica aqui. Lembrei da 1051, da cachaçaria, do diretório. Porque eu só usava esse, né? Na minha fase de sair à noite. Ele foi um ícone, né? Ali na década, no início dos anos 2000, em 98. Grande 95. tenista Gabriela Sabatini. Sim, justamente. Então foi o perfume de quando eu comecei a namorar. Né? Então é um perfume que eu uso até hoje, porque meu namorado é meu marido. Gente, eu tenho que comprar Eu esse tinha perfume de 15 volta. anos. Já me deu o gatilho aqui, ó. Se ele estiver me ouvindo, beijão pra ele. Ai. Então Já faz parte da história de vocês, então. Faz parte da história. Então, meu estilo olfativo, ele é floral, né? É um floral romântico. E aí, só que essa questão do perfume e personalidade é algo que... É um trabalho que eu faço também. E o meu perfume, ele nicha para esse lado mais floral, mas a gente tem nuances, né? Por exemplo, esse Gabriela Sabatini é um floral bem, bem forte, assim, né? Bem, bem intenso, que marcou muito a nossa... essa geração, época, né? mesmo. Depois, na época do meu casamento, eu fui para um outro floral, só que ele era um floral mais aquático, que era que é o Hipnose, da Lancôme. Também foi um muito ícone, bom, eu também tinha em 2007. 2007, 2005. Nossa, gente, tô voltando ao tempo sentindo o cheirinho do perfume. Eu tô a Glória Pires aqui, ó. É que não você é de posso São opinar. Paulo. São Paulo é outro cheiro. Não é que eu não usava perfume, porque eu tenho uma dificuldade imensa em achar. Eu sou muito chata com cheiro. Mas nós vamos achar pra você, porque ela é consultora, já vamos explicar sobre isso. Eu tô amando aqui, ó. E os outros? E esse Kenzo, assim, foi na época de faculdade que eu usava. E aí eu nunca usei uma vez, nunca mais tinha encontrado. Aí meu marido viajou, encontrou pra mim, trouxe faz uns 15 dias. E tá aqui. Tá aqui, e ainda ele falou que lembrou de quando a gente namorava. Olha só. Eu morava em Florianópolis, ele morava em Tubarão, ele lembrou do cheiro, então foi... E tem mais outro aqui. E tem mais outro aqui, que ele não tem uma história, mas como o meu estilo é muito floral, assim, mais romântico, e às vezes, se eu preciso ir para alguma reunião ou para algum lugar, assim, que eu preciso estar mais segura... Mostrar credibilidade. Ou mostrar alguma personalidade, eu vou usar um floral mais pesado. Assim, pra deixar floral mais a marca, como se fosse assim. Um floral mais amadeirado, assim. Tá. Então, assim, os perfumes, eles circulam nisso. Você pode ter uma... É bem amadeirado. Ter uma personalidade.
Mas ele é um floral. Você pode Sim, usar dá pra ver que estrategicamente, todos eles são então. florais. Justamente. Eu não sabia. Os perfumes dá pra gente fazer Eu isso. não sabia que o Gabriela Sabatini era floral. Pra mim, ele é forte, ele é muito forte. É aquele tipo de perfume que a gente ia pra balada com toda aquela fumaça, aquele cheiro de gente, tudo ali, todo mundo junto, misturado. Ele é um floral mas ele marcava. Gourmand, que a gente chama, né? O que me lembra, o que eu tinha, minhas amigas usavam era o Angel. Extremamente doce. Sim, foi um ícone Foi um também, ícone, né? ali nos anos 2000. Nossa, eu lembro aquele cheiro até hoje. Eu sou teletransportada pras baladas, porque era muito doce. Mas vamos lá. A Kati, né, ela faz esse trabalho de consultoria para as empresas para criar essa marca olfativa, esse marketing olfativo importantíssimo. Mas você também faz, então, essa espécie de... Porque como a gente vê muito hoje na moda, né, aquelas paletas, você é primavera clara, primavera escura, verão. Você consegue, então, identificar através da pessoa o seu cheiro? Sim. E como que você faz isso? Através de um briefing, né? Um questionário. Um questionário, a gente consegue conhecer como é que é a pessoa, né? Através do que ela gosta. De bebida, de passeio, de lugares, de memórias. Então, através disso tudo, a gente consegue criar a identidade olfativa. Identidade olfativa. Isso vale tanto para a empresa quanto para a pessoa normal. Gente, que então, legal. Na Omnis a gente faz isso, né? Então, além cheiro da da marca e o cheiro da pessoa. e o cheiro da pessoa. Aí facilita você que Muito. tinha dificuldade, Ale. Será que finalmente eu vou achar o meu perfume? Vai. E parece que tem presente. Tem um presente pro telespectador, pro ouvinte. Foi só sair do estúdio que você ganha spoiler, eu não? Não, olha só. Não sei, então. A gente vai fazer sorteio. Sim. Atenção. Ó, o WhatsApp 984410010. Qual é, Kati? Tem Fala. 2 presentes. Tem para os empresários, então uma Opa! criação de uma identidade olfativa para a empresa. Gente, atenção, vale pra tudo, né? Tudo. Pode ser, ó, o pessoal que tem empresa de comida, que tem um estabelecimento. Loja de roupa. Atenção, você é empreendedor. Consultórios. Ó, mandou o WhatsApp pra cá, 984410010, vai ganhar o quê? Vai ganhar uma consultoria olfativa e uma criação olfativa para o seu negócio. Uau! Gente, não perca. E pra pessoa também, que não tem empresa. Para quem? E aí, CPF. Isso, para o CPF eu vou fazer um presente especial, né? De fazer a identificação dessa persona olfativa e a gente começar a fazer um trabalho. Então vai que legal, gente! Tanto para o CNPJ quanto o CPF. É o primeiro que mandar? É porque agora a gente foi tudo muito rápido aqui, né? Mas porque já começou. Começou, então é o primeiro que mandar de cada categoria. Daí a gente vai ver. Atenção, pessoal. Então, manda o nome, qual a categoria que a gente vai ver aqui. Depois a gente passa pra ela tudo certinho, os contatos, pra daí vocês conversarem. Mas atenção, se você tem um estabelecimento, quer criar uma identidade olfativa pra alavancar suas vendas, 984410010. E uma pessoa física que, né, eu quero criar minha identidade, meu cheiro, quero saber qual é o meu cheiro. Eu sempre tive dificuldade de encontrar enfim, a minha identidade olfativa. Então também, 984410010. Ai, Kati, que legal isso aí, né? E muda, né? Muda bastante depois que a pessoa consegue criar essa identidade, né? Muda porque eu costumo dizer que a partir do momento que a gente inspira, o perfume faz parte da gente. Né? Então, para vocês terem uma ideia, o olfato, ele é primeiro dentro da barriga da mãe, né? Lá no bebezinho, na formação. O olfato, ele é o primeiro sentido a ser formado. Ao nascer, né, o bebê é o único sentido que ele está totalmente pronto. Tanto que a gente vê aquelas cenas, né, do bebê nascendo e ele chega perto da mãe, ele já para, porque na barriga ele já vai fazendo esse primeiro banco de dados olfativos. Na barriga já. Sim. Então, por isso que quando ele chega pertinho ali da mãe, ele acalma. Ele já acalma, exatamente. E daí você tem uma caixa aqui que são fragrâncias, né? Porque você forma, que você constrói, é isso? Sim, isso aqui veio de um último curso que eu fiz, né? Que era um curso que eu queria muito fazer com um perfumista francês. E aí a gente... Aqui, no perfume, a gente tem todas essas notas... Sim, são combinadas, notas que falam, né? são notas olfativas. Então aqui eu tenho rosa da Bulgária, eu tenho jasmim da França, lavanda da França. Então tem muitas coisas cheirosas. Matérias-primas, que é a tuberosa, por exemplo, que é uma matéria-prima, que é um floral usado nos grandes perfumes
Dior, Chanel, que o quilo dessa matéria-prima custa $23 mil. O quilo. Gente, olha só. Porque para fazer um óleo essencial, né, de tuberosa, por exemplo, eu preciso de 2 a 3 toneladas de florezinhas que são minúsculas, né, para gerar esse 1 quilo. Esse 1 quilo, nas grandes casas de fragrância europeias, elas guardam isso em cofres. Gente, imagina, tem que guardar mesmo, né? Para durar, e são vendidos só para algumas. Então, assim, era um curso que eu queria muito fazer. Que legal! E foi um Muito curso que legal. você fez recentemente. Tem um pouco mais de um mês. Olha só. E eu tenho... tem a tuberosa aqui, mas ela tá super diluída, assim, é só pra gente sentir o cheirinho e pra saber como é que... Dá pra eu sentir o cheirinho Dá. de ser algo caro, que a gente já tá quase acabando, mas fala aí, Alê. Eu pegar quero aqui dizer só que eu o já tô número com os certinho. nomes aqui das pessoas que mandaram e eu vou passar pra Kátia e depois ela vai entrar em contato com vocês, tá? Deixa eu só pegar o nome aqui certinho. Ó, enquanto isso, uma dúvida. Você faz cheiro pra embalagem de alimentos? Você já fez algum trabalho assim, Kátia? Não. Mas seria possível? Desde Daria. que não influenciasse no alimento em si, talvez? Eu teria que dar uma estudada melhor, assim, porque existem outras diretrizes em cima disso, né? Tem a questão toda de fiscalização, Perfeito, de vigilância, disso, né? Mas, ó, tem que prestar atenção. Mas, ó, algumas coisas... anota o contato da Kátia aqui e depois entra em contato com ela. A Kátia vai falar o contato enquanto eu tô cheirando esse que vale milhões aqui, né? Ai, milhões. rica. Como é que é o nome? Tuberosa. Só dela abrir, ela já Tuberosa. perdeu uns R$1.000 ali, ó. Ai, não, por favor. Não Só bota de na abrir, minha já conta. já evaporou. Gente, que legal. Ela presenteou o nosso ouvinte, presenteou o ouvinte também que tem empresa, que vai Já fazer essa temos os 2 consultoria. vencedores aqui, É, tá? a gente já vai passar não pra sei ela. Se vocês estão conseguindo sentir o cheiro, mas só no abrir. Uhum. Ainda não. Eu já senti. Depois eu vou aí pegar, Kátia. Nossa senhora, que cheiro. Eu vou guardar esse papel caro aqui pro resto da minha vida. Vale milhões esse papel, hein? Cheiro bem marcante. Nossa, eu senti no céu da boca. Ele entra, Sim. ele entra muito. Olha só. Ganhei Então, um também. Senti Meu no céu da Deus, boca. eu me sinto assim, ó, lá numa paisagem europeia. Assim, sabe? Com aquela roupa, aquele vestido bem esvoaçante, um chapéu. E agora tá vindo umas telas uma atrás de bolsa de você flores. querendo pegar o nosso Nossa, couro. querendo pegar. Cati, foi muito legal conhecer. Quero mais vezes. Seu contato, então, o pessoal que ficou interessado nos seus serviços. O Instagram Cati, @Cati Triquesboom, Trichês, né, com CH. O @ da Omnis, né? @Omnis_cosméticos. E Vai achar. E se precisar, a gente também dá aí o no contato programa, dela. a gente tem programa contato. Multiverso. Isso mesmo. Ai, adorei. Muito Obrigada, legal. Volte sempre, Kátia. tá? Uma aula, tá? Adorei Muito obrigada. também. Daria pra falar muitas certeza. outras coisas. Ah, mas Vai ter que dá, é voltar. porque a gente parou na história ali. A história, eu fiquei impressionada, viu? Eu tem não muito sei conteúdo, muitas coisas. muito conteúdo. Exatamente. Vamos Fechou? ficar por aqui, então, 92 minutos com Mastela. E voltamos amanhã às 5 horas da tarde. Até lá.